Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à reunião semanal da programação da operação no dia de hoje, 14 de janeiro de 2022. Nossas reuniões são compostas aí por 3 blocos, né? No primeiro bloco vamos ter a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. Depois do primeiro bloco teremos um intervalo de 5 minutos, onde as perguntas podem ser feitas pelo chat, tá? E no retorno para o segundo bloco, logo no início do retorno, a gente vai trazer as respostas das perguntas feitas para o primeiro bloco. No segundo bloco, teremos a previsão de carga para a programação diária, para o PMO e as intervenções energéticas relevantes. Depois do segundo bloco, faremos também um intervalo, onde teremos o tempo para responder as perguntas pertinentes. E concluiremos com um terceiro bloco, os limites elétricos e a política operativa. Tá? Então, para iniciar, a gente convida Daniel com a previsão meteorológica. Daniel? Boa tarde a todos. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, boa tarde a todos. Eu vou começar falando do diagnóstico da última semana operativa, né? E a segunda parte da minha apresentação vai falar sobre a previsão para a próxima semana operativa. Opa, não está passando. Só um segundinho. Bom, nessa semana, basicamente, a gente teve a atuação de um sistema bem conhecido aí, né? Do pessoal, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ela atuou praticamente durante toda a semana operativa, mas teve uma tendência de enfraquecimento mais agora para o final dessa semana operativa. Por isso que a gente observou uma diminuição da precipitação. Como esse sistema ele já tem atuado tem algumas semanas, né, então, basicamente, a média de precipitação ficou acima da média, né, perdão, para quase todas as bacias de interesse do SIM, excluindo as bacias da região sul, né, por conta do posicionamento do sistema. Na previsão eólica, né, nós tivemos também, perdão, na geração eólica a gente teve uma queda de geração por conta também do posicionamento do sistema, né, que ele acaba afastando um pouco a alta em superfície, né, para que a geração eólica diminua. Bom, para a próxima semana operativa, a gente tem uma predominância de tempo mais seco, né? Com essa chuva sendo deslocada mais para o sul, né? Por conta mais para o final da semana operativa, né? Por conta de um avanço de uma nova frente fria, né? Essa frente fria ela começa a avançar quase na segunda semana operativa, a partir da próxima. E é basicamente ela que vai causar precipitação. Como a gente pode reparar aí nas bacias da região norte, né, a gente tem um pouco mais de precipitação, mas por conta de calor e umidade mesmo. Não tem nenhum sistema especial na próxima semana operativa. Como consequência disso, a gente repara uma subida, né, nas temperaturas das principais capitais aqui das regiões sul, sudeste e centro-oeste, né? E também a gente pode reparar que acompanhando essa subida de temperatura, né, a gente tem uma diminuição de nebulosidade também que faz com que a geração solar aumente nessas regiões, nesse quadrante aqui, né, principalmente região nordeste e sudeste, e a gente repara também que, por conta do novo reposicionamento do sistema de alta pressão aqui em superfície, né, do ASAS, a gente tem um aumento também da geração eólica. É isso, eu devolvo a palavra à minha amiga Lilian, né, que é a próxima a apresentar. Obrigado. Obrigada, Daniel. Compartilhando aqui a tela. Então, nós prosseguimos com a apresentação da previsão hidrológica. Primeiro, nós podemos observar, então, como o Daniel mostrou aí, a previsão de precipitação para o subsistema sudeste. Vemos que não temos grandes volumes significativos para as bacias do Grande, Paranaíba, Paraná e Paranapanema. Paranapanema um pouco mais nesses primeiros dias, né, de horizonte. Então, observando a ENA, para o subsistema sudeste, nós temos uma previsão mensal de 106% da MLT, sendo o 34º maior janeiro do histórico. Observamos que houve uma grande elevação, né, das ENAs, cruzamos a linha da MLT nessa média semanal atual.
Então, observando a Bacia do Grande, nós temos essa subida expressiva, que aconteceu nesta média semanal da semana estimada, e temos uma previsão mensal de 108% da MLT, sendo o 35º maior janeiro do histórico, observando para as próximas semanas um comportamento mais de recessão. Paranaíba, da mesma forma, temos uma previsão mensal de 112% da MLT, sendo o 32º maior janeiro do histórico. A bacia do Paranapanema acaba indo na contramão, né? Ela se mantém bem abaixo da sua MLT, tem uma previsão mensal de 36% da MLT e sendo o 7º menor janeiro do histórico. A bacia do Rio Paraná, nós temos uma previsão mensal de 73% da MLT, sendo o 18º menor janeiro do histórico. Observando agora a previsão para o subsistema sul, né? Nós temos também valores de precipitação de conjunto que variam entre 5 e 10 milímetros. Então, o acompanhamento de ENAs, nós observamos as ENAs bem baixas, né? Uma possível subida bem discreta nas próximas semanas, mas ainda assim se mantendo bastante abaixo da MLT. A previsão mensal fica em 27% da MLT, sendo o 2º menor janeiro do histórico. Para a Bacia do Iguaçu, nós temos nas próximas 2 semanas uma ENA que é praticamente estável, né? Acontece uma variação praticamente de manutenção, ali próximo ao patamar de 1.000 megawatts médios. Uma previsão mensal de 25% da MLT, sendo o 2º menor janeiro do histórico. Para a Bacia do Uruguai, nós observamos um comportamento de subida gradual nas próximas semanas, uma previsão mensal de 26% da MLT, sendo o 3º menor janeiro do histórico. Observando agora a previsão de precipitação nas bacias do São Francisco e Tocantins, observamos que na do São Francisco não temos um volume significativo de precipitação, e na do Tocantins temos uma constância de precipitação entre 5 e 10 milímetros. No Nordeste, observamos as ENAs em elevação nas próximas semanas, uma previsão mensal de 155% da MLT, sendo o 4º maior janeiro do histórico. Então, observando agora o acompanhamento hidrológico dos postos fluviométricos no trecho médio do São Francisco, que são importantes para a previsão de afluência em Sobradinho, nós observamos que desde o início de janeiro temos essa elevação contínua das vazões, devido aos eventos de chuva ocorridos em toda a bacia, né? E da mesma forma, então, observamos a afluência de Sobradinho também nessa tendência de subida. No acompanhamento de ENAs para a bacia do São Francisco, observamos para as próximas semanas também essa elevação, uma previsão mensal de 156% da MLT, sendo o 4º maior janeiro do histórico. Para o norte, nós temos uma previsão mensal de 210% da MLT, sendo o 3º maior janeiro do histórico. Então, a bacia do Tocantins, temos uma previsão mensal de 218% da MLT, sendo o 2º maior janeiro do histórico. Observamos para as próximas semanas essa recessão. Então, observando o panorama geral do SIM, nós temos o Sul totalmente alocado na previsão abaixo de 80% da MLT. No Sudeste, nós temos as bacias do Paraná, do Paranaíba e do Grande alocadas na previsão entre 80% e 120% da MLT para a próxima semana. Já o Tietê e o Paranapanema estão abaixo de 80% da MLT. E o Paraíba do Sul e o Tabapuana mais acima de 120% da MLT. Assim como também algumas bacias do norte e do nordeste, as principais bacias, né? Temos ali o São Francisco, o Tocantins, o Xingu,
também as bacias do norte, lá em cima do extremo norte, também do Parnaíba, do Doce, todas alocadas nesta faixa acima de 120% da MLT. No norte temos ainda o Madeira na faixa de 80% a 120% da MLT, e as bacias do Paraguai e Paraguaçu, Jequitinhonha e Mucuri abaixo de 80% da MLT. Na previsão mensal, nós podemos observar para o subsistema Sudeste, começamos com um valor mais baixo da previsão, sendo no PMO de 96% da MLT, e subindo gradualmente até a revisão 2, que temos o valor de 106%, sendo o 34º maior. Para o subsistema Sul, nós temos uma previsão ao contrário, que começou no seu maior valor, no PMO, com 40% da MLT, e descendo gradualmente até a revisão 2, que encontrou o valor de 27% da MLT, sendo o segundo menor. O Nordeste, nós temos um valor para a revisão 2 de 155%, e para o subsistema Norte, nós temos um valor de 210% da MLT, sendo o terceiro maior. Observando agora a previsão para fevereiro, né, a partir do que foi previsto para o fechamento de janeiro, nós temos para o subsistema Sudeste um valor esperado de 102%, com seu limite inferior em 66% e o limite superior em 156%. Para o subsistema Sul, um valor esperado de 57%, com seu limite inferior em 12% e seu limite superior em 206%. O Nordeste fica com um valor esperado em 160%, variando entre 32% e 232%, e o Norte com um valor esperado de 143%, variando entre 110% e 187%. Observando agora a evolução do armazenamento, nós conseguimos ver que todos os subsistemas, com exceção do Sul, nós temos um comportamento de recuperação dos armazenamentos, de maneira mais expressiva o Norte, com 81,9% de AR, o Nordeste com 69,2%, o Sudeste também em recuperação em 35,3%, e o Sul, que está em queda, com 39,9%. Observando também os principais aproveitamentos do SIM, nós temos Três Marias com uma subida bastante expressiva, né, nesse mês de janeiro, alcançando um EAR de 83%. Temos Furnas com 43%, Serra da Mesa com 38%, Itumbiara com 34%, Emborcação com 26% e Nova Ponte com 23%. Todos em um comportamento de recuperação dos armazenamentos. Então, encerro minha apresentação por aqui, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra para você, Alonso. Tá, obrigado, Lilian. Agora, a apresentação da operação hidráulica, a gente convida a Maria para fazer a apresentação. Só um instante, por favor, vou compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo? Estamos. Certo. Boa tarde a todos, novamente. Meu nome é Maria e eu vou apresentar agora os destaques da operação hidráulica para esta semana operativa. Bom, iniciando com as salas de crise e acompanhamento da ANA, então, cabe destacar que agora nós passamos a acompanhar 3 novas salas que foram instauradas principalmente em função das condições de cheia que tá acontecendo em várias regiões. Essas novas salas de acompanhamento são as salas de crise de cheia na bacia do Rio Parnaíba, no Rio Madeira e no Rio Doce. Então, além disso, dessas novas salas, essa semana operativa, nós tivemos a realização de 5 fóruns que foram as salas do Parnaíba, do São Francisco, do Tocantins, do Doce e do Madeira. Eu vou trazer um pouco dos destaques do que aconteceu nessas salas para vocês.
Começando com a bacia do Rio São Francisco, em função das elevadas precipitações lá no Alto São Francisco, que tem tido bastante visibilidade, a sala de crise dessa semana teve um caráter um pouco mais excepcional do que costuma ser apresentado. Então, vou trazer aqui o destaque da parte de cheias, que foi bastante focado na apresentação, e do acompanhamento e de previsão de energia, de volume armazenado nos reservatórios, que a gente sempre apresenta usualmente nesses fóruns. Então, no dia 9 de janeiro, em um domingo, foi emitido o informe diário da situação de controle de cheias, indicando que a UHE de Três Marias estava em situação de atenção. Então, nessa configuração, em que um dos reservatórios está em situação de atenção para o controle de cheias, no dia 10 foi emitida uma correspondência informando que a bacia do Rio São Francisco ela se encontra em condição de cheia. Então, nessa condição, no dia 11, né, em função disso, foram cancelados os FSARHs 2576 de Três Marias e 2566 para Xingó, que limitavam as defluências máximas das usinas, para que pudessem operar com mais liberdade para controle de cheias. Nesse mesmo dia, no dia 11, a gente reemitiu uma revisão do informe da Bacia do São Francisco, do PMO de janeiro, com essas novas considerações. Então, a gente tem a situação do Rio São Francisco hoje, da bacia em condição de cheia, operando para controle de cheia dos seus reservatórios. A segunda parte da reunião foi em caráter mais extraordinário, então a gente apresentou aqui a simulação, porém com um horizonte um pouco mais reduzido, né, foram apresentadas perspectivas, né, de evolução dos armazenamentos de Três Marias e Sobradinho até o final desse mês de janeiro. Então, para a simulação apresentada, foram considerados apenas os FSARHs de vazão mínimos, que estão vigentes, e máxima para controle de cheias em Xingó de 8.000. Para o período de simulação, que foi apresentado na reunião, que compreendeu do dia 11 de janeiro até o dia 31 de janeiro, foi considerada uma defluência média em Três Marias de 2.380 metros cúbicos por segundo e em Xingó de 3.000. Então, a perspectiva de armazenamento de Três Marias no dia 31 de janeiro é que atinja 96,6% e Sobradinho que atinja 74,7%, no caso de Três Marias, ocupando o volume de espera. Então, esses foram os principais destaques da sala de crise do São Francisco, né, configurar a bacia em situação de controle de cheias e os armazenamentos previstos aqui no final do mês de janeiro. Outra sala de crise que teve essa semana foi a sala de crise do Tocantins, que teve um caráter mais ordinário, digamos assim, né, como usualmente a gente faz essa apresentação desses fóruns. A gente destacou um pouco da condição do Rio Tocantins, né, de que está com afluências bastante elevadas, né, mas, em geral, foi uma apresentação do acompanhamento, né, das ENAs aos reservatórios, e a gente apresentou, como sempre... A gente pode seguir a artificial, que é aumentar, né? Simone, você está com o áudio ligado. Desculpa, retornando. Então, a gente apresentou um acompanhamento das ENAs nos reservatórios do Tocantins, como a gente tem o hábito de fazer, mas, em geral, o resultado principal que a gente apresenta também é a perspectiva de armazenamento de Serra da Mesa, que também foi no final do horizonte de 31 de janeiro. A política de defluência usada na simulação para a Serra da Mesa continua sendo 100 metros cúbicos por segundo, e a perspectiva é de atingir, em 31 de janeiro, um volume de 42,79%, que desde 2012 seria o terceiro maior armazenamento atingido nessa data. Passando para a terceira sala de crise que a gente teve essa semana, foi a sala de crise, né, de cheia do Rio Madeira, que o principal destaque dessa sala foi destaque para a emissão, né, da correspondência para a Geral Energia e para a Santo Antônio Energia, solicitando que fossem encaminhadas as regras excepcionais para a operação dos reservatórios durante o período de cheias deste ano, em que ambos os agentes manifestaram que não haverá regras excepcionais este ano. Então, para a Geral, né, segue curva de projeto de empreendimento, e para Santo Antônio, que está estabelecido em outorga. Então, esse é o principal destaque do que foi apresentado na sala de crise do Rio Madeira. E passando aqui para a agenda das salas de crise, nós temos aqui
hoje aconteceu, né, a sala de crise de cheia do Parnaíba, que é um fórum bastante curto, onde são apresentados pequenos destaques em relação principalmente ao volume e ao acompanhamento dos reservatórios, então é um fórum bastante breve. A próxima reunião será no dia 28 de janeiro. A sala de crise do Rio Doce vai acontecer, está acontecendo agora, né, começou 3 horas da tarde. A do Rio Madeira, que aconteceu no dia 13, vai acontecer agora só no dia 22 de fevereiro. A do Paranapanema vai acontecer no dia 20 de janeiro. A do São Francisco vai acontecer no dia 25 de janeiro. A do Sul, no dia 18, e Tocantins, no dia 21 de janeiro. Passando aqui para mais destaques do controle de cheias, né? Em função da condição de cheia na bacia do Rio São Francisco, a gente está passando a emitir, onde vocês podem obter via esse link no Sintegre, o informe de acompanhamento do período de cheias da bacia do Rio São Francisco. O primeiro informe foi emitido no dia 11 de janeiro, e ele está todo dia disponível no Sintegre, tem, via este link, como eu já comentei. Continuando, sobre o controle de cheias, nós temos atualmente, pelo menos até o fechamento do dia de ontem, 4 usinas que estão ocupando o volume de espera, que é a usina de Funil, no Paraíba do Sul, Boa Esperança, no Parnaíba, que a perspectiva é que já passe a não mais ocupar o volume de espera a partir do fechamento de hoje, Itaparica, no São Francisco, e Três Marias também no São Francisco. E quanto à revisão de volumes de espera, nós não temos revisão para esta semana. Mudando agora, né, para o acompanhamento de defluências, que a gente usualmente apresenta aqui, das usinas de Jupiá e Porto Primavera. Então, eu trago aqui que no fechamento do dia 13, né, a usina de Jupiá estava com a defluência de 3.617 em média, e de Porto Primavera em torno de 3.920. Aqui a gente observa uma pequena elevação na defluência praticada por Jupiá, em função da necessidade de recuperar o nível de Porto Primavera. Eram esses os principais destaques da operação hidráulica, e eu lhe devolvo a palavra, Alonso. Fico à disposição para eventuais perguntas. Obrigado, Maria. Com a apresentação de Maria agora, a gente encerra esse primeiro bloco, tá, pessoal? Vamos dar 5 minutos de intervalo, e quando retornamos, vamos voltar aí com as respostas às perguntas realizadas. Então, até daqui a pouquinho. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta, né, para o nosso segundo bloco, e como a gente tinha informado antes, vamos responder algumas das perguntas que foram feitas, tá? Então, a primeira pergunta a ser respondida foi feita por Luciano Contim, de Furnas, e a pergunta é a seguinte: prezados, boa tarde. Nos resultados no modelo DECOMP dessa revisão 2 do PMO de janeiro de 22, surgiu uma ENA negativa para o RE de Itaipu, como estimativa para o fechamento da semana operativa corrente, no valor de menos 1.827,6 MW médio. Vide o arquivo relato RV2, linha 11.559. É possível que esse problema tenha origem na inconsistência de vazões estimadas nesse estágio no arquivo prévio em postos que influenciam a NRE de Itaipu. Vocês poderiam comentar esse resultado, por favor? Quem vai responder essa é Fred. Por favor, Fred. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, Alonso. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Deixa eu mostrar aqui para ti um acompanhamento das ENAs que foram observadas ali na calha do Paraná. Já estão vendo minha tela? Estamos sim. Então, a gente consegue ver que as vazões que vêm chegando, né, ali, por causa das chuvas que tiveram, tanto no Grande como na calha do Paraná, devido às ACAS, que foi observado nessa semana operativa, as vazões começaram a registrar ascendências nos últimos dias. E o que acontece é que as vazões que chegam em Jupiá, né, demoram alguns dias para ser observadas, então, em Porto Primavera, e só depois chegam em Itaipu. Então, essa defasagem, ela é vista, né, durante o processo da previsão de vazão, durante as semanas observadas e na semana estimada. Só que quando você entra no deck do Decomp, né, que recebe as vazões pelo GVASP, o GVASP ele calcula esses incrementais por simples por simples diferença. Ele vem aqui, né, ele tira um recorte, ele só olha numa horizontal o que está acontecendo. Aí ele vê assim, pô, a vazão aqui em Porto Primavera está maior do que a vazão em Itaipu,
e isso mostra tipo, como se fosse uma incremental negativa. Mas, na verdade, é uma água que ainda não chegou em Itaipu, né? Por causa do método que o Decomp acaba enxergando esses incrementais. Então, no processo de previsão não teve realmente nenhuma falha, nada do tipo. É só uma simplificação, né, que tem dentro do GeoVasper para esse cálculo de incremental que parece que é negativo, mas, na verdade, é só uma água que ainda não chegou, né, em Itaipu. Obrigado. Obrigado, Fred. Vamos para a próxima pergunta de Álvaro França, lá da Polo Energia. Boa tarde, enviei essa semana um questionamento a respeito de uma pequena diferença no cálculo da MLT do subsistema Sul, através do canal de atendimento aos agentes, mas não obtive resposta até o momento. Questionei novamente na sexta-feira passada a respeito desse tema, durante a reunião do PMO semanal, e me foi informado que a questão estava sendo analisada e entraria em contato em breve. No entanto, sigo sem respostas, e isso tem ocorrido com certa frequência através deste canal. Gostaria de saber se há uma resposta disponível para o meu questionamento. Gostaria também de saber qual é o tempo máximo de resposta através desse canal, visto que raramente tenho conseguido respostas aos meus questionamentos. Para essa pergunta, a gente traz Fred novamente, por favor, Fred. Opa, boa tarde, Álvaro. Então, como a gente já informou na semana passada, essa sua demanda ela já foi passada para outro colaborador aqui interno analisar o porquê dessa diferença e ver se é necessário alguma correção. Mas ele ainda não conseguiu chegar, né, a alguma conclusão. Então, assim que ele terminar de analisar essa sua demanda, ele vai responder pela central ali, né, por e-mail. E quanto a prazo, geralmente é um prazo de 10 dias, mas algumas demandas são um pouco mais complicadas, a análise é um pouco mais difícil, então pode ser que demore um pouco mais tempo. Mas a gente tenta sempre responder num prazo de no máximo 10 dias. Beleza, Fred. Obrigado. A próxima pergunta é de Thaís de Carvalho, da Esfera Energia. E a pergunta é a seguinte: quando o modelo SMWF irá voltar a fazer parte da remoção da viés? Será informado com antecedência de um mês no PMO? O histórico de 120 dias completa no dia 8 de fevereiro, mas existe uma apresentação do ONS que informa que será usado quando completar 140 dias de histórico. Isso daria o dia 28 de fevereiro. E começaria a ser usado na RV1 de março. Poderiam esclarecer melhor quando ocorrerá essa volta do EC? Obrigado. Essa fica para Daniel responder. Por favor, Daniel. Boa tarde a todos novamente. Nós vamos avisar com um mês de antecedência quando o SMWF for voltar. Essa é a resposta. Beleza. A próxima pergunta é de Leandro Nassif, da Copel. E ele pergunta o seguinte: no REPDOE consta a informação de um vertimento em Sobradinho. Qual é o motivo? Essa fica para Maria responder. Por favor, Maria. Boa tarde novamente. Em função das condições de cheia, né, na bacia São Francisco, então, tanto o CHESF quanto a CEMIG tem políticas agora de defluência específica para esse momento né, que a bacia está passando, e para atendimento dessa política, né, de operação para controle de cheias, pode eventualmente acontecer vertimento. Obrigada. Obrigado, Maria. A gente tem algumas outras perguntas cujas respostas vão ser dadas no próximo bloco, tá? E vamos então iniciar aqui as apresentações do segundo bloco. Vamos começar com a previsão de carga para a programação diária, em complemento diário semanal, com o Danilo. Por favor, Danilo. Alonso, na real vai ser eu, Cão e Elio, que vou realizar a apresentação aqui, Opa, mas... Desculpa, Cão. Sem problemas. Perdão. Imagina. Vou começar o compartilhamento aqui. Eu acredito que vocês já devam estar vendo a minha tela já. Estamos sim. Beleza. Então, começando aqui primeiramente com o subsistema Sudeste Centro-Oeste. Foi uma semana aí com uma certa volatilidade a respeito de temperatura e chuvas aí principalmente São Paulo e Rio.
mas conseguimos aí prever com uma boa acurácia aí essa movimentação da carga nessa semana e os resultados foram muito bons aí para o Sudeste e Centro-Oeste, né, com 97% dos desvios em até 3%, um MAP de 1,10, 52% dos desvios até 1%, o que aí é um ótimo resultado aí para o Sudeste e Centro-Oeste. Seguindo aqui para o Sul teve aquele impacto da onda de calor, né, que veio passando pela Argentina em direção aí ao Sudeste do Brasil, afetou principalmente elevando as temperaturas do Rio Grande do Sul, o que causou esses desvios aí maiores aqui ao longo do começo da semana e que dificultou bastante a nossa previsão aí durante essa semana operativa aí. Com isso, os resultados do Sul ficaram aí abaixo da média, que geralmente vem apresentando, com 53% dos desvios em até 3%, um MAP de 3,21%, 11% dos desvios em até 1%. Aí, seguindo com o Nordeste passou por uma forte movimentação aí de consumidores livres essa semana, no começo da semana, aliás, até foi uma entrada uma semana e uma saída aqui no dia 13, então, assim, foram 8 consumidores livres movimentando a carga, e deixou a carga bem volátil, que não é característico aí da Nordeste para esse período, mas essa semana de previsão foi até que razoavelmente boa, com 80% dos desvios até 3%, um MAP de 1,71% e quase 40% dos desvios até 1%. Passando para o Subsistema Norte teve o começo aqui no sábado com pancadas de chuvas aí em Manaus e Belém, o que derrubou a carga aí e a gente foi ajustando ao longo da semana, né? Teve uma movimentação forte aqui de consumidores livres aqui entre o dia 12 e retorno no dia 13, mas salvo essas ocorrências aí, foi um bom resultado aí para o Norte aí, com 74% dos desvios, 74% de desvios até 3%, um MAP de 2,17%, e dada essa volatilidade aí, um resultado bom com 26% de desvios até 1%. Passando para o sistema interligado, quando a gente agrega aí todos os subsistemas, né, a gente teve ótimos resultados aqui, como vocês podem ver com as barrinhas verdes aqui ao longo da semana. O dia de maior desvio aqui no dia 10, principalmente ligado pela segunda-feira mais forte no Rio Grande do Sul. E com isso, 99% dos desvios ficaram em até 3%, um MAP de 0,86% e 69% dos desvios até 1%. Uma ótima semana de previsão aí para previsão de carga diária. Bom, eram essas informações aí que eu tinha para passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e Douglas, pode seguir a apresentação daí. Obrigado, Leo. Boa tarde a todos. Começando a compartilhar um pouco. Bem, acredito que todos já estejam vendo minha tela. Boa tarde novamente. Dando sequência à reunião semanal, falando agora a respeito das previsões de carga semanais, bem como o acompanhamento semanal, muito em linha com o que o Leo já falou. Essa semana, fazendo uma pequena inversão, ao invés de apresentar as ocorrências e as premissas consideradas nessa revisão no final da apresentação, iremos apresentar no início dela, começando com a ocorrência do subsistema Sudeste Centro-Oeste, que impacta na carga, foram os maiores totais de precipitação verificados em Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e no Espírito Santo, e a ocorrência de temperaturas inferiores às adotadas como premissa durante a consolidação da carga no Rio de Janeiro, justifica em parte o desvio observado no subsistema Sudeste Centro-Oeste, dando sequência para a região sul. Nós também tivemos, apesar da ocorrência de temperaturas elevadas no Rio Grande do Sul, como falou, as temperaturas em Curitiba vieram inferiores às adotadas como premissa durante a consolidação, o que colaborou para o desvio negativo observado no subsistema sul. E, por fim, chegando nos subsistemas Nordeste e Norte, destacando a redução de carga de alguns consumidores livres durante o período. Para a próxima semana, como premissa, trazendo em simulações meteorológicas, nós temos um indicativo de elevação das temperaturas médias nas capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, quando comparado à semana vigente, onde já foram verificadas temperaturas elevadas, principalmente ao final da semana operativa, em Porto Alegre, Florianópolis e no Rio de Janeiro. E, além disso, também ressaltamos a expectativa de ocorrência de baixos totais de precipitação nessas capitais. E nos subsistemas Nordeste e Norte,
Em geral, ele segue com temperaturas elevadas e um comportamento típico para essa época do ano, destacando somente a expectativa de redução dos totais de precipitação em Salvador e Recife. Agora, partindo para o acompanhamento da carga em si, essa semana, como falado, com a ocorrência de maiores totais de precipitação aqui na região sudeste do país, e a redução das temperaturas, né, inferiores àquelas que foram consideradas como premissa durante a consolidação da carga, nós tivemos um desvio de menos 6,3% no subsistema sudeste e centro-oeste, um fechamento da carga em 38.948, uma carga essa muito próxima à carga verificada na primeira semana operativa. Só ressaltando que essa primeira semana operativa é uma semana de carga reduzida em função do retorno parcial de algumas atividades, porém, ainda assim, essa segunda semana veio com uma carga semelhante ao observado na primeira semana operativa. Para a próxima semana, consolidamos uma carga de 41.000 MW médio, aproximadamente 2 GW médio acima, né, do que foi observado na segunda semana, muito em função das expectativas de elevação das temperaturas médias nas capitais do subsistema sudeste e centro-oeste. Porém, quando nós comparamos essa previsão da terceira semana no valor de 41.000 com o último valor previsto para essa semana, nós temos uma redução das previsões em cerca de 3,9%. E para a semana seguinte, também realizamos um ajuste de menos 3,3%, dado a sinalização de diversos indicadores econômicos, uma mudança da trajetória de recuperação de diversos setores da economia. Com isso, nós reduzimos um pouco as nossas previsões. Dessa forma, nós temos um valor de janeiro revisto de 40.139 MW médio, que quando comparado com o valor previsto inicialmente para o mês de janeiro, nos sinaliza um desvio de menos 4,7% em relação ao previsto inicialmente para o mês. No subsistema sul, com ocorrência de temperaturas mais amenas, né, inferiores às consideradas como premissa, principalmente em Curitiba, nós tivemos um desvio de menos 2,4% essa semana, com uma expectativa de fechamento de uma carga de 13.239 MW médio, e dado a sinalização meteorológica de elevação das temperaturas médias nas 3 capitais que compõem o subsistema sul, nós mantivemos uma projeção de carga mais alta, que foi verificada nessa semana, mantivemos igual ao valor previsto na última revisão semanal para a terceira semana operativa, o valor de 13.892, não realizando assim ajuste em nenhuma das semanas subsequentes previstas. Com isso, nós temos um valor de janeiro revisto desviando apenas menos 1% em relação à nossa previsão inicialmente para o mês, uma nova expectativa de 13.476 MW médio. No subsistema Nordeste, com a ocorrência de redução de carga de alguns consumidores livres durante a semana, nós tivemos um desvio de menos 2,6% em relação à nossa previsão, com a expectativa de fechamento de uma carga de 11.437 MW médio. Para a próxima semana operativa, nós temos as sinalizações meteorológicas de condições estáveis, né, semelhantes às observadas nessa semana, com destaque somente para a redução dos totais de precipitação em Recife e Salvador, e maiores totais de precipitação previstos para ocorrer em Fortaleza. E com isso, nós mantivemos nossas projeções semelhantes às consolidadas na última revisão semanal, para a terceira semana e para a quarta e quinta semana também. E dessa forma, nós consolidamos para a próxima semana o mesmo valor de 12.066 MW médio. Quando nós observamos o novo valor mensal revisto, nós temos um desvio de menos 2,9% em relação à nossa previsão, dado o valor de 11.671 MW médio esperado para o mês agora. E chegando ao fim, no subsistema norte, esse subsistema apresentou uma carga, temos a expectativa de uma carga de 5.805 MW médio. O comportamento desse subsistema em questões meteorológicas segue bastante estável, típico para essa época do ano, com essas temperaturas elevadas e pancadas de chuva em Manaus e Belém. Nessa semana, o nosso desvio foi de apenas menos 0,4%, e para as demais semanas, dado o bom comportamento da carga, nós não realizamos nenhum tipo de ajuste também. Mantivemos a nossa projeção de 5.923 MW médio para a terceira semana e também mantivemos os valores para as demais semanas. Com isso, com as 2 primeiras semanas verificadas, né, segundo estimado, nós temos um valor mensal de 5.899, desviando apenas menos 0,4% de nossa previsão inicial para o mês.
E chegando ao fim, sim, que é a pulverização de todos os subsistemas, muito influenciado pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Essa semana, nós tivemos um desvio de menos 4,5%, com a expectativa de uma carga de 69.509 megawatt médio, e dado o ajuste que fizemos principalmente e unicamente no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos uma expectativa para a terceira semana de 72.881, que quando comparado ao último valor previsto para essa semana, nos sinaliza uma redução em nossas previsões de menos 2,3%. Para as demais semanas, as reduções adotadas foram de menos 1,9%, e com isso, nós temos um valor mensal revisto de 71.165 megawatts médio, que nos sinaliza um desvio de menos 3,4% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Agora eu termino minha apresentação e retorno a palavra para você, Alonso. Agradeço a atenção de todos. Tem que ver o que aconteceu. Por isso que o pessoal tem o pessoal aqui de apurar a manobra para saber o que levou à sobretensão. Pode ter sido alguma coisa aí, mas esse que eu estou falando está maior. Eu acho que não é ninguém. Tem que mandar passar aqui. Está assim desde que entrou em operação. Não, mas a gente Eu acredito que o Alonso, você ainda está por aqui ou você teve algum problema na conexão? Acho que pessoal, Alonso, posso dar continuidade aqui na apresentação sobre o... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aqui? Oi, tá me ouvindo? Sim, Alonso. Ah, beleza. Não, para mim tá normal, não aconteceu nada, não. Tá, posso dar continuidade então, Alonso? Pode. Apresentar o PMO, depois da apresentação do Douglas? Isso. Tá ótimo então, Alonso. Obrigado. Valeu. Vou compartilhar aqui a tela, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago, eu estou aqui pela gerência de programação mensal e eu vou apresentar para vocês os resultados da revisão 2 do PMO de janeiro. A semana que começa amanhã, no dia 15 de janeiro, e vai até o dia 21. Primeiro slide, a gente apresenta aqui para vocês os CMOs, os 4 subsistemas, os 3 patamares de carga. O que a gente observa é o atingimento dos limites de intercâmbio entre as regiões Norte, Nordeste e Sul, Sudeste. Em especial a região Norte, que apresentou vestimento turbinável em todos os patamares, e a região Nordeste, que apresentou vestimento turbinável no patamar de leve, e próximo, e CMOs bastante reduzidos, praticamente com vestimento turbinável, no limiar de apresentar vestimento turbinável no patamar de pesado e média. E nos subsistemas Sul e Sudeste, que estão acoplados entre si, mas desacoplados dos outros, a gente teve CMOs da ordem de R$ 62,00 megawatt-hora, variando de 59 até 64. Nesse slide, a gente apresenta uma análise de variação do CMO. A gente parte do CMO que a gente obteve na revisão passada, que foi a semana 2 do PMO de janeiro, que estavam na ordem de R$ 49 a R$ 52,00, e chegaram até o 63, até o valor de R$ 59 até R$ 64,00. A gente, partindo da semana passada, a gente vai introduzindo cada uma das atualizações. Sendo a primeira delas, a previsão perfeita, a informação como se os PMOs tivessem procedido da forma como estava previsto, e na sequência a gente introduziu os novos cenários de vazões, os novos níveis de partida, que são os volumes iniciais dos reservatórios, a atualização de carga e demais variáveis. O que a gente depreende aqui é que as principais variáveis que sofreram influência, exercer influência, foi a atualização de vazões, que teve mais significativa, sozinha foi responsável por cerca de R$ 35,00 por megawatt-hora, e no sentido positivo, e no sentido negativo a gente teve a atualização do nível de partida, que a evolução dos reservatórios foi além do que se esperava, eles subiram mais do que se esperava na revisão anterior. A geração térmica, ela é da ordem de 3,7 GB, sendo basicamente geração por inflexibilidade e restrição elétrica, não identificando nenhuma geração por ordem de mérito. O comando de despacho antecipado para usinas a gás natural liquefeito, essa semana a gente comandou o despacho do dia 19/3 até o dia 25/3 de 22.
Essas 3 usinas, Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe, não tiveram, nenhuma delas teve despacho antecipado. A variável que a gente observa aqui é o benefício do despacho antecipado, ele foi inferior ao CVO dessas usinas ao longo do horizonte que a gente observou, mas é importante ressaltar que Santa Cruz e Linhares estão despachados por garantia energética para essa semana, de 19/3 até 25/3. A gente traz aqui uma projeção da energia armazenada observada para essa revisão, para rodar do modelo Decomp. Nas cores mais claras, temos as projeções observadas nas revisões anteriores, no PMO e na revisão 1. A gente observa que a gente está chegando a níveis mais elevados, principalmente no Sudeste e no Nordeste, o Norte nem tanto, o Sul um pouco mais elevado também. E a gente observa aqui também a abertura no final do horizonte, já para o mês de fevereiro, quanto que a gente espera. Aqui o destaque daria para o armazenamento do Sudeste, que varia entre 46% e 67%, o Sul de 29% até 72%, e o Nordeste de 73% até 94%. Oferta de importação internacional, essa semana, nós tivemos oferta apenas do Uruguai. A Argentina, não, como todos sabem, a Argentina está com dificuldade para atender a própria demanda. Ela não ofertou o comercializador ainda não ofertou nenhum bloco para importação de energia pelo Brasil, mas o Uruguai apresentou, como sempre, apresentou 2 blocos equivalentes para as 2 comercializadoras, com valores, com CVUs também bem próximos, de 550 até R$2.000 por megawatt-hora. Agora eu vou falar um pouco sobre as intervenções energéticas relevantes. Lembrando que a gente enquadra como intervenção energética relevante se ela for de uma unidade geradora que altera o limite sistêmico ou uma unidade geradora de grande porte. No subsistema Sudeste Centro-Oeste, trazemos aqui de Ilha Solteira, ao G20, que tem uma revisão contratual de 4.000 horas, programada para o período 17 e 21. Subsistema Sul, Governador Ney Braga, ao G1, tem uma manutenção preventiva. Na Jaime Canet Júnior, o HE Mauá, o G3, também tem uma manutenção preventiva, programada para o dia 19. Ney Braga está programado para o dia 15 e 17, pegando agora o feriado, o final de semana. Nordeste, Itapebi, nós temos manutenção para o G1 e 3. A gente vai executar uma manutenção por vez de cada G. No momento algum, a gente vai estar com as 2 em manutenção. E vai ser no dia 16. Vai ser uma manutenção corretiva do sistema de medição e faturamento. São Antônio do Jari, a usina toda, impedimento das unidades geradoras, para possibilitar o mergulho no canal de fuga da UG2. Está programado apenas os patamares de carga leve, dos dias 19 até o dia 22. Nos demais patamares, a usina funciona normalmente. E ao G16 Tucuruí, que tem uma inspeção semestral dos anéis coletores, programado para o dia 15 de janeiro, amanhã, sábado. Informações adicionais da geração da nossa gerente. A gente tem algumas informações relevantes que a gente queria trazer para vocês aqui, que é um pouco sobre o nosso calendário do PMO de janeiro e fevereiro. A revisão 2 está sendo realizada hoje, divulgada hoje, dia 14, mas a revisão 3 a gente tem uma informação importante, que é o seguinte: dia 20 é feriado no Rio de Janeiro, onde fica o nosso escritório central, e, portanto, os prazos para envio de dados no sistema WebPMO estão mantidos, como sempre, porque a abertura do sistema será realizada na quarta-feira, dia 19. Enfim, a equipe de programação mensal vai trabalhar normalmente no feriado do dia 20. Então, vocês podem mandar os dados no dia, começando na quarta 19 até quinta-feira, dia 20, às 11 horas. Uma atenção especial para aqueles agentes que têm escritório no Rio, que não vão trabalhar no dia 20, mas o sistema já vai estar aberto no dia 19. Vocês podem mandar seus dados no dia 19. Nossa equipe aqui vai trabalhar normalmente e a execução do PMO, a execução da revisão vai respeitar os cronogramas de costume. A gente, na quinta-feira, já disponibiliza para vocês o DEC preliminar, e na sexta-feira teremos a nossa reunião semanal e o DEC definitivo da revisão 3. O que a gente traz de novo, por conta desse feriado do dia 20, vai ser a reunião de análise de manutenção de unidades geradoras para o PMO de fevereiro. Aí já vai impactar lá no PMO de fevereiro de 22. Nossa reunião mensal, que ocorre toda quinta-feira antes do PMO, vai ser antecipada para quarta-feira. A equipe de análise de intervenções, ela vai respeitar o feriado do dia 20, e a gente vai antecipar em um dia essa reunião. Como uma reunião
que ocorre uma vez por mês, a gente conseguiu antecipar ela um pouquinho, vai botar na quarta-feira essa reunião, os agentes já foram, que participam dessa reunião, já foram avisados anteriormente, os convites já foram enviados para o dia 19, aí a gente só está reforçando aqui o alerta. É isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês, a gerência de programação mensal. Muito obrigado, eu devolvo a palavra para o Alonso. Por favor, Alonso. Muito obrigado, Tiago. Com isso, a gente termina esse segundo bloco, pessoal, e vamos dar um intervalo de 5 minutos, onde a gente voltará com as respostas para as perguntas realizadas e as próximas apresentações. Obrigado e até daqui a pouquinho. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta agora para o terceiro bloco e vamos começar com a resposta de algumas das perguntas realizadas. Vamos começar com a pergunta realizada por Guilherme Oliveira, da Ampé. Pergunta seguinte: prezados, boa tarde. Durante o ano de 2021 foi utilizado o hidrograma médio do arquivo regras.dat do DEC do GVASP. A partir de janeiro começou a ser utilizado o hidrograma B, ao invés do hidrograma médio. Qual o motivo? Desde já grato. Para essa, a gente chama Lilian, por favor, para responder. Obrigada, Alonso. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Foi notada essa diferença de hidrogramas no arquivo de regras e foi rodado com o hidrograma médio para avaliação. A avaliação é de que não houve impactos nos resultados, portanto, a partir da semana que vem nós teremos o regras.dat atualizado. Muito obrigada. Obrigado, Lilian. A próxima pergunta é de Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Prezados, boa tarde. As produtibilidades das UHS foram atualizadas e divulgadas no relatório de previsões de vazões e geração de cenários de afluência, no PMO de janeiro de 22, na revisão 0. Porém, notamos que a partir da revisão 1, os valores de produtibilidade parecem ter sido modificados para Santo Antônio e Giral. Houve atualização da produtibilidade dessas usinas em relação aos valores divulgados? Essa pergunta fica para Fred. Obrigado. Gabriel, o que acontece é que em 3 usinas dentro do sistema a gente adota as produtibilidades variáveis com canal de fuga, que é em Tucuruí, em Santo Antônio e em Giral. Então, por mais que a gente tenha divulgado, né, as novas PRODs 65, a gente, para esses aproveitamento, a gente utiliza a produtibilidade variando com o canal de fuga. Obrigado. Obrigado, Fred. A próxima pergunta é de Aguiar Ferrari, da Eletronorte. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Nos gráficos de armazenamentos apresentados por Tiago, poderiam explicar a forte redução de 82,9% para 57,7% da AER na região norte? Tiago. Obrigado, Alonso. Obrigado, Ferrari. Olha, Ferrari, esse resultado é bem semelhante ao que a gente apresentou na revisão passada também. Na ocasião, a gente avaliou, não identificamos nenhuma possível inconsistência, publicamos o caso, não tinha nenhum motivo para não publicar, isso foi na semana passada. Durante essa semana, a gente pediu para a nossa equipe de modelos energéticos fazer uma análise mais aprofundada. Eles também não identificaram nenhum comportamento inadequado, nem nada que não fizesse nenhum sentido, e a gente novamente identificou essa semana de novo. E o que acontece? Basicamente, a justificativa é que temos um excedente energético muito grande ali na região, por aí está com uma fluência muito elevada, e o modelo não tem sensibilidade ao valor da água armazenada nesse reservatório. Ocorre que o estágio que ele se esvazia um pouco mais, ele é anterior ao penúltimo estágio, ao último estágio antes de você fazer a abertura em cenários. Quando a gente observa as aberturas em cenários, existem vários cenários em que o modelo encontra um resultado que ele ocupa totalmente o reservatório. Ou seja, de certa forma, ele está alocando a água ao longo de todos os cenários que ele está enxergando e ao longo de todos os estágios. É um resultado, assim,
por mais que não tenha um sentido, um sentido operatório físico, tem um sinal físico que seja operado dessa forma, não tem nada que impeça essa operação, nada que a gente possa fazer, nenhum comportamento anômalo do modelo que seja inadequado, que a gente tem que inserir alguma correção, alguma limitação. Enfim, a gente procedeu esse esforço ao longo dessa semana, não identificou nada que pudesse alterar o comportamento, isso não trouxe nenhum prejuízo, sendo que o CMO do Norte, em todo o horizonte da revisão, ele estava zerado, esse comportamento não traz nenhum prejuízo para a rodada, e por mais que ele soasse estranho, ele é possível dentro das restrições do modelo e de fato, não detectamos nenhum erro nesse resultado. Ele só não é muito próximo da operação, mas ele é possível. Tá bom? Obrigado, Ferrari, pela pergunta, espero ter respondido. Eu devolvo a palavra aí para o nosso colega Alonso. Por favor, Alonso. Obrigado, Tiago. A próxima pergunta é de Lucas Fernandes, da Log Energia. A pergunta é a seguinte: prezados, nas reuniões semanais, quando são apresentados os gráficos de EAR, resultados da semana, e de ENA, que é a previsão hidrológica, na última etapa das unidades de tempo, são abertos 3 cenários para cada submercado. Estes cenários estão relacionados ao último estágio de propriedade estocástica do DECOMP? Essa fica para Tiago também, por favor, Tiago. Obrigado, Alonso. Obrigado, Lucas. É isso mesmo, Lucas. Ele tem a ver com esse é o limite. Quando a gente abre o segundo mês ele é aberto em cenários, e o que a gente mostra nesse gráfico é o limite inferior, o limite superior e o valor esperado desses cenários. É isso que a gente traduz naquele gráfico. É isso mesmo que você vinha imaginando. Só lembrando que a gente apresenta só 3 dos N cenários que temos, a gente sumariza em apenas 3, para representar o valor esperado, o limite inferior e o limite superior. Obrigado, Lucas. Eu vou para você, Alonso. Valeu, Tiago. A próxima pergunta é de Thaís Carvalho, da Esfera Energia. Ela pergunta o seguinte: o processo de previsão de vazões será realizado no dia 19/1, devido ao feriado dia 20? Vou trazer para Tiago novamente essa pergunta. Oi, Thaís. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Sim, Thaís, a previsão de vazões vai ser publicada no dia 19 e a execução do modelo vai ser feita no dia 20. A execução da revisão do DECOMP vai ser feita no dia 20, preliminar. E a vazão no dia 19. Obrigado, Alonso. Eu não fiz antes, porque eu queria alinhar isso. Obrigado, Tiago. As demais perguntas que foram feitas, a gente vai responder no final desse bloco que a gente está começando as apresentações agora, tá, pessoal? Então, a primeira apresentação agora é sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, e José Augusto vai fazer essa apresentação. Zé? Já consegui compartilhar? Não, ainda não. Chegou agora. Ok. Boa tarde a todos. E é um negócio que todo mundo da pós tem acesso. Aí eu me lembro que... Acho que agora está full screen, né? Tá no modo apresentação. Então, tá ótimo. Então, vamos apresentar os limites, as apresentações de limites elétricos na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira é da área norte-nordeste, a linha que Caveiro, governador de Haddad, 6 para o Paraíso, um serviço que vai de 7 a 7 no sábado, devido à conclusão de montagem das torres, do segundo circuito. Ele tem como consequência para perdas ali entre Serra da Mesa e Samambaia umas restrições de RC, de 7.800, FNS 3.500, FNES de 3.600. E também tem reduções de 400 megas no limite de FNS e FNS, e a perda dos bipolos de Xingu e Madeira. A segunda intervenção é o monte série de colinas da linha Colinas Miracema 3, no período de 7 a 17 no domingo. Né?
ela também é para realizar substituição de coluna de sinal na fase B, os capacitores de série, e também para perdas da colina de Miracema ou do banco série do outro circuito. Também temos restrições de R seco, na faixa de 8.200, FNES de 4.200 e FNS de 3.700. Seguindo na apresentação, temos o disjuntor 90709 de presidente Dutra, de 7h30 do dia 11 às 17 horas do dia 22, no sábado. Tá? A substituição do disjuntor propriamente dito. Né? E aí a restrição para atender as contingências duplas ali que saem de presidente Dutra, a gente tem uma limitação do fluxo norte-nordeste dentro desse intervalo, de menos 5 megawatts até 5.000 megawatts. Na sequência, temos um serviço na subestação de Ibiúna, um serviço uma manutenção preventiva, vai de 7 horas e 45 minutos do dia 19, quarta-feira, até às 16h45 do dia 21, na sexta. É uma manutenção preventiva, também para prover segurança à operação do SIM, a gente está limitando o elo CC na faixa de 4.300 megawatts. Bem, em relação ao despacho de Rota Lacerda, razões elétricas, a gente tem 2 momentos, né? Enquanto tivermos a manutenção da máquina 4 pela ENGIE, ela vai ficar indisponível até o dia 15. Então, até esse dia, a gente vai ter uma geração na máquina GG, que a gente chama, na máquina 7, na faixa de 180 megawatts. E a partir daí, né, de 16 a 21, a gente vai ter uma geração nas máquinas 3 e 4, e na máquina 5 e 6, só uma máquina, Lacerda B, somando aí, totalizando 150 megawatts. Alonso, isso que a gente tinha para apresentar hoje em termos de intervenções e limites elétricos. Muito obrigado. Beleza, Zé, obrigado. Próxima apresentação é a política operativa. A gente convida Rodrigo Toledo para a apresentação. Obrigado, Alonso. Vou compartilhar aqui a minha tela. Só um segundo. Perfeito. Então, a gente vai falar agora da política operativa da semana do dia 8 até o dia 14, tratando sobre o acompanhamento do DCEM na programação diária. E antes de apresentar os detalhes da política operativa, a gente vai falar sobre a reunião do CMSE, que aconteceu no dia 12 de janeiro, em que definiu, né, que, diferentemente da deliberação então vigente, o colegiado estabeleceu o limite para o despacho adicional de recursos para atendimento ao SIM, de forma que a geração termoelétrica total das usinas despachadas pelo ANS, já acrescidos dos montantes porventura importados, não ultrapasse 15.000 megawatts médios, limitados às termoelétricas que possuem um custo variável unitário de até R$1.000 por megawatt-hora. E em casos de reconhecida necessidade sistêmica, advinda de indisponibilidades forçadas de equipamentos em base semanal ou de situações excepcionais devidamente justificadas e com vistas ao atendimento dos cenários prospectivos apresentados ao CMSE, considerar-se-á como limite o valor de CVU de R$1.500 por megawatt-hora. E esses valores de teto de CVU eles foram indicados como vistas para priorizar a otimização energética a menores custos totais de operação e eles poderão ser revistos nas reuniões técnicas do grupo para acompanhamento das condições de atendimento ao SIM, desde que devidamente justificado. Na sequência, a gente apresenta aqui uma comparação dos resultados da geração térmica entre o DCEM e o DECOMP. A gente pode ver que o despacho de geração pelo modelo DCEM ele foi inferior ao do DECOMP ao longo de toda a semana operativa. E aqui vale destacar que no dia 8, né, a gente não teve a publicação do DCEM, por isso que não estão com os dados aqui iniciais.
E essas diferenças entre o DCEM e o DECOMP, elas são consequência principalmente de declarações de inflexibilidade e também das modulações originadas pela não consideração das restrições de Unit Commitment térmico, como consequência da publicação em contingência nos dias 9, 11 e 14 de janeiro. Agora a gente apresenta uma comparação dos resultados de geração entre o DCEM e o PDP. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente verifica uma geração hidráulica do DCEM superior ao do PDP, e essas diferenças se devem a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa para controle do armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, conforme a autorização do CMSE, e também são devidos a ajustes de Unit Commitment hidráulico. Na geração térmica, a gente nota uma geração térmica do DCEM inferior ao do PDP, devido ao despacho das usinas térmicas por garantia energética. No subsistema Sul, a gente observa também uma geração hidráulica do DCEM superior ao do PDP, e essas diferenças se devem a ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa para controle do armazenamento hidrelétrico das usinas do Sul, conforme a autorização do CMSE, e também devido ao fechamento do balanço do SIM. Sobre a geração térmica, a gente verifica uma geração do PDP superior à do DCEM, também devido ao despacho por garantia energética. Para o subsistema Nordeste, a partir do dia 12, a gente verifica uma elevação da geração hidráulica no DCEM, e isso se deve à atualização dos limites do informe sobre a operação dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, e essas diferenças, né, elas se devem para ajustes na geração dos aproveitamentos dessa bacia, com o objetivo de manter a restrição de defluência e o nível operativo adequado para a operação da usina hidrelétrica de Xingó. Isso está associado, né, à política operativa no controle dos fluxos na região Nordeste. Sobre a geração térmica, de forma similar, a gente verifica uma geração térmica do PDP superior ao DCEM, e essa diferença ao longo da semana operativa ela se deve ao despacho por garantia energética da UTE Porto Sergipe 1, e também devido à redeclaração de inflexibilidade de Termo Bahia e de Vale do Açu. Para o subsistema Norte, a gente nota os valores de geração hidráulica mais próximos entre o DCEM e o PDP, e isso se deve a ajustes, né, para atendimento aos limites de transmissão, e também ajustes de Unit Commitment hidráulico, e por fim também para o fechamento do balanço. E na geração térmica, a gente não verificou diferenças significativas entre o PDP e o DCEM. A respeito do intercâmbio internacional, não houve importação adicional e comercial, nem do Uruguai nem da Argentina. Na sequência, a gente ilustra nessa imagem aqui o balanço médio semanal da programação, e aqui a gente destaca a carga média do SIM, que ela foi de 69,7 gigawatts médios, que representa um aumento de aproximadamente 1,7 gigawatts médios com relação à semana anterior. A gente também destaca uma geração eólica de 4,5 gigawatts médios na região Nordeste, que não representa nenhuma alteração significativa com relação à semana anterior. O subsistema Sul ele continua com um perfil importador de aproximadamente 7,3 gigawatts médios, um patamar bem similar ao verificado na semana anterior. A gente, como dito anteriormente, não verifica, né, importação da Argentina e do Uruguai. Destaque também para a exportação dos bipolos do Madeira, em 5,1 gigawatts médios, e dos bipolos do Xingu, maximizados em 8 gigawatts médios. E, por fim, o destaque da geração de Itaipu, em aproximadamente 3,8 gigawatts médios, que também não representa uma alteração significativa com relação à semana anterior. Agora nós vamos exibir um conjunto de gráficos que mostram as médias semi-horárias do balanço por subsistema ao longo dessa semana operativa. Então, a gente pode observar que no subsistema Sudeste Centro-Oeste ele continua com o perfil de importador, né, com importação líquida em todos os patamares. A geração térmica e o recebimento eles continuam com uma participação importante nesse subsistema,
mas o principal responsável pela modulação para atendimento da carga foi a geração hidráulica. No subsistema sul, houve importação líquida em todos os patamares. A gente verifica aqui uma elevação da geração hidráulica nos períodos de carga média e pesada para fechamento do balanço. Na semana operativa no subsistema Nordeste, a gente verifica também um perfil importador de energia, principalmente aqui nos patamares de carga leve, e isso se deve, né, a um montante reduzido de geração eólica que tem sido verificado em torno de 4,5 gigawatts médios. E o Norte, a gente verifica aqui que ele foi exportador de energia em todos os patamares, com destaque para a elevada geração hidráulica, que em função da sazonalidade desse recurso foi o principal fator responsável por o fechamento do balanço energético. Nessa tabela, a gente apresenta a geração térmica média semanal e a titulação de cada megawatt despachado. Então, nessa semana operativa, a gente teve um total de 10 gigawatts médios de geração térmica, um destaque para o despacho por garantia energética, que representa aproximadamente 56% do despacho total. Na sequência, a gente tem em ordem de mérito, que corresponde a 19% da geração térmica. Em seguida, a inflexibilidade, com 21%. Na sequência, Unit Commitment, correspondendo a aproximadamente 4%. E, por fim, a razão elétrica, apresentando menos de 1%. E essa geração, né, ocorre no subsistema sul, em função das restrições do complexo de Jorge Lacerda. Na sequência, a gente apresenta aqui os gráficos com uma comparação dos valores de CMO do DCEM e do DECOMP. Então, a gente verifica que no subsistema Sudeste e Sul, de maneira geral, os valores de CMO do DCEM eles acompanham os valores de CMO do DECOMP. Os valores de CMO reduzidos no domingo e na madrugada da segunda-feira são consequência do excesso de recurso energético e da carga mais reduzida. E aqui a gente relembra que no dia 8, né, o DCEM não foi publicado, por isso que a gente não está com esses dados ali do DCEM. Nos subsistemas Norte e Nordeste, a gente verifica CMOs nulos nos dias 9 e a partir do dia 12, como consequência do excesso de recursos de geração nesses subsistemas, destacando que a partir do dia 12, os FSARH de defluência máxima da bacia do Rio São Francisco foram retirados em função da configuração de cheia da bacia e também da necessidade de operação especial desses reservatórios, né, permitindo com que eles praticassem uma defluência mais elevada para controlar as cheias, né. Então, em relação ao subsistema Norte, a gente tem os valores aqui mais elevados no início aqui do dia 11. Isso se deve ao limite da linha de 500 kV de Itacaí nas Colinas, que ficou ativo. No final do dia 11, né, os CMOs mais elevados no Nordeste, eles ocorrem devido a um limite térmico da linha de 230 kV de Governador Mangabeira-Catu. E as demais diferenças observadas, elas podem ser atribuídas ao melhor detalhamento da previsão de carga e à melhor representação da rede no modelo DCEM. A seguir, a gente apresenta um gráfico georreferenciado do CMO por barra, e aqui a gente destaca que apenas 30% do total de barras do SIM são mostradas. Então, para o dia 14 de janeiro, às 18 horas, a gente observa CMOs reduzidos nos subsistemas Norte e Nordeste devido à limitação do fluxo FNS mais FNESE. Agora, na sequência, a gente vai analisar os resultados do CMO por barra, por subsistema e por patamar. E aí, para dispor estaticamente todos os valores de CMO por barra, a gente utiliza essa ferramenta dos gráficos de caixa, né, o Box Plots, que fornece uma indicação de como esses valores estão distribuídos. E aqui nessa figura a gente mostra como esses dados são distribuídos, né? Então, a gente considera 5 estatísticas. O mínimo, primeiro quartil, a mediana, terceiro quartil e o máximo, e bem como também os outliers inferiores e superiores. Então, para o subsistema Sudeste, os valores de CMO eles não apresentam dispersão de resultados. Os outliers inferiores e superiores que ocorrem antes de uma hora,
eles são devidos à limitação do fluxo na linha de 500 kV de Itacaia-nas-Colinas. Também ocorrem outliers inferiores ao longo de todo o dia, devido à limitação do fluxo FNS mais FNES. E os outliers superiores, que ocorrem entre 1h30 e as 7 horas, são decorrentes da inequação para controle do fluxo nas linhas de transmissão de 525 kV, Bateias-Curitiba, conforme a instrução de operação da região sul. No subsistema sul, os valores CMO apresentam uma dispersão de resultados e acompanham também a carga. Os outliers superiores, a partir das 7h30, eles são decorrentes do requisito de geração mínima do complexo de J. Lacerda. Os outliers inferiores e superiores entre 1h30 e as 7 horas são consequência da limitação da inequação, né, para controle do fluxo de Bateias-Curitiba. Os demais outliers superiores e inferiores ao longo do dia são consequência da limitação do fluxo nas linhas de 230 kV de Blumenau-Gaspar, conforme a instrução de operação normal de Santa Catarina. No subsistema Nordeste, os valores de CMO eles apresentam dispersão de resultados aqui no início do dia, e os outliers superiores e inferiores, eles são consequência da limitação do fluxo na linha de 500 kV de Itacaia-nas-Colinas. Por fim, no subsistema Norte, os valores de CMO eles apresentam também uma dispersão de resultado aqui no início do dia. Os outliers superiores e inferiores observados de 0 a 1 também são devidos à linha Itacaia-nas-Colinas, e os demais outliers superiores observados ao longo do dia, eles são devidos à limitação do somatório dos fluxos de FNS mais FNES. Para fechar aqui, na sequência, a gente apresenta um conjunto de gráficos que apresentam um balanço energético por subsistema para os últimos 12 meses. Então, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente verifica nos últimos meses, né, uma recuperação da geração hidráulica, que se manteve praticamente estável para a preservação dos níveis dos reservatórios. E, adicionalmente, a gente também verifica uma redução gradual da geração térmica nas últimas semanas, quando comparado ali ao período de agosto a novembro, garantindo com que esse sistema mantivesse sempre seu perfil de importador de energia. Com relação ao subsistema sul, a gente verifica uma geração hidráulica mais elevada ali entre junho até o início de novembro, uma redução pontual no início de setembro, sendo que ele conseguiu nesse período ser exportador de energia em algumas semanas, devido à recuperação da sua condução hidrológica, né, quando comparado ao período de março a maio. Nos últimos meses, a gente verificou uma redução das vazões das bacias do subsistema sul, resultando numa menor geração hidráulica, né, e, consequentemente, mantendo o seu perfil de importador de energia. No subsistema Nordeste, a gente verificou desde maio um aumento de geração eólica e um aumento também gradativo da geração térmica, fazendo com que esse subsistema ele apresentasse um perfil exportador de energia, contribuindo aí para o fechamento do balanço do SIM. Mas, no entanto, a partir de outubro, a gente tem observado uma redução gradual da geração eólica e, adicionalmente, também verifica-se uma redução da geração térmica, principalmente devido à redução do despacho por garantia energética, né? E como destaque, a gente vê até que alguns patamares, né, das últimas semanas, esse subsistema ficou como portador de energia. No subsistema norte, a gente tem de junho até novembro de 2021, a gente observou uma geração hidráulica mais reduzida, né, acompanhando as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica da região. Nos últimos meses, a gente observa um aumento da geração hidráulica em função das afluências mais elevadas, e aliado à geração hidráulica mais elevada, a gente destaca que a partir de dezembro houve uma redução da geração térmica devido a uma diminuição do despacho por garantia energética. Bom, esses eram os principais destaques da política operativa para essa semana. Agradeço a atenção e devolvo a palavra para você, Alonso. Muito obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. Pronto, pessoal, então com isso a gente termina as apresentações do terceiro bloco. Vamos dar os 5 minutos e retornaremos com as respostas daquelas perguntas que porventura ainda não foram respondidas, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Então, vamos trazer aqui as respostas para as perguntas que ainda não foram respondidas.
Vamos começar com a pergunta de Guilherme Oliveira, da Ampere, onde ele diz o seguinte: prezados, boa tarde, notamos que o flag de corte de geração indicado no arquivo renováveis.dat do DEC do programa do DECEM passou a ser 1 para todas as usinas, enquanto anteriormente apenas algumas usinas tinham esse flag habilitado. Por qual motivo houve essa mudança? Para essa pergunta a gente chama Diogo. Por favor, Diogo. Obrigado, Alonso. Boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme. Essa alteração foi feita no DEC essa semana devido ao excesso de energia que a gente está observando no norte e no nordeste e não escoável para o sudeste. Então, a gente está ajustando ainda, né, qual que vai ser o ponto correto. Esse 1 indica constraint off, né, nas renováveis, qual vai ser o melhor ponto para a gente configurar esse possível constraint off. É isso, Alonso. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta foi feita por José Guilherme Machado, da GNA. Pergunta a seguinte: prezados, o valor limite de 15 mil megawatts médio para a geração térmica por garantia energética já acrescidos os montantes de importação é em base mensal ou em valores diários? Essa pergunta a gente também chama Diogo para responder, por favor, Diogo. Obrigado, José Guilherme, pela pergunta. Isso é uma média mensal, em bases diárias, né? A média dos dias da geração térmica mais importação, geração térmica despachável, ela não vai poder ultrapassar esses 15 mil ao final do mês de janeiro. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é de Felipe Correia, da Capital Energia. Pergunta é a seguinte: boa tarde, na planilha de relatório de previsões de vazão, o cálculo da ENA de Santo Antônio Giral tem considerado as produtibilidades válidas até dezembro de 21. O fato ocorre desde janeiro, o fato ocorre desde o relatório da revisão 1 de janeiro, na revisão 0 de janeiro estava correto. Para essa pergunta a gente chama Fred. Por favor, Fred. Opa, boa tarde. Como a gente explicou anteriormente, essas produtibilidades elas são variadas com o canal de fuga, tanto nessa OHE geral como na OHE Santo Antônio. Obrigado. Obrigado, Fred. A próxima pergunta é de Leandro Nassif, da Copel. Pergunta o seguinte: com a Argentina tendo problemas de atendimento à demanda, foi solicitada a exportação proveniente da geração das térmicas não despachadas para o sistema brasileiro? Para essa a gente chama Diogo também. Obrigado, Leandro. A gente vem praticando há alguns dias, né, uma exportação emergencial, que é possível de ser tratada entre operadores, CAMESA e ONS, para atender uma demanda fora extraordinária, que acontece no país vizinho. A geração térmica, a exportação por geração térmica, é um processo comercial que tem que ser tratado diretamente da CAMESA com uma comercializadora e da comercializadora com as usinas térmicas disponíveis. Aí não tem envolvimento do ONS, né? O ONS nesse processo ele participa apenas aprovando a oferta da usina térmica e verificando se é alocável dentro da validação elétrica. Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é de Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos. A pergunta é: boa tarde, em relação à geração fora da ordem de mérito de Porto Sergipe, seu despacho está programado até qual data? O INS já solicitou a redução de sua geração? Essa a gente deixa com o Diogo também, por favor, Diogo. Bom, Gabriel, o despacho de Porto Sergipe está comandado até 4 de março, é um despacho comandado com 60 dias de antecedência, dado o combustível dessa usina, e no momento que ele foi despachado, realmente a gente não tinha clareza, né, dessa água, né, dessa quantidade de afluência que estaria chegando tanto no Nordeste quanto no Norte. Bom, observada essa mudança, né, de cenário, a gente entrou realmente em contato com o agente para tentar verificar uma possível diminuição do despacho sem geração de constraint off, né? E, excepcionalmente, a gente está tomando essa opção desde hoje, né, 9 horas da manhã, a gente está praticando uma geração menor em Porto Sergipe.
Obrigado, Diogo. A próxima pergunta é de Yuri Moreira, da Hidra Energia. Prezados, em vista ao que foi falado nesta reunião, meu questionamento realizado no dia 29 de dezembro também não obteve resposta. Visto que é uma solicitação simples, gostaria de saber quando serão enviados os arquivos de execução do programa de propagações de vazões divulgado no GTHM, do Fórum PMO-PLD, e se o prazo para contribuições será estendido, visto o atraso no envio desses arquivos. Para essa pergunta a gente chama Maria. Olá, Yuri, boa tarde. Bem, na próxima reunião, né, do Grupo Técnico de Dados Hidrometeorológicos, todos esses esclarecimentos serão prestados e também será fechado o caderno de teste. Então, uma vez que o caderno de testes for fechado, que será enviado todos os arquivos para que vocês possam começar a realizar esses testes. Obrigada. Obrigado, Maria. Próxima pergunta é de Bruno Ecker, da Ludfor Energia. Prezados, o que justifica a redução de carga para as próximas semanas no subsistema Sudeste, apesar da previsão de elevação das temperaturas médias? Essa redução se deve a fatores econômicos? Para essa pergunta a gente chama Márcia, por favor, Márcia. Na realidade, tem outra pergunta que é parecidíssima, né? Que é do Yuri, né? Essa é do Bruno, do Yuri, na 200. Bom, eu vou responder, né? E a gente, na realidade, assim, nós, ao longo dessas projeções, né? Dessa análise dos resultados, né? O que vem acontecendo, desempenho da carga, a gente verifica que temperatura, a ocorrência de chuva, precipitação, teve um impacto muito grande, tá? Mas existem outros fatores, né, que também têm influenciado. A gente tem visto que a expressão de custo, escassez de insumo, elevada incerteza tem contribuído aí para o desempenho, né, a pior desempenho de alguns setores, em especial aí a gente olha o setor industrial, né, que ele termina o ano de 2021 em retração, em contração, na realidade, ele estava vindo muito bem ao longo de 2021, e no final ele começa a ter essa contração muito por esses fatores que eu citei. Outra coisa também o desemprego, a inflação, ele tem contraído ali, né, a demanda das famílias e está contribuindo para a deterioração de alguns setores também da economia. Então, além da temperatura, né, nós temos outros fatores que estão contribuindo para a redução da carga. Estamos analisando e por isso é que quando nós fizemos a projeção para as próximas semanas, levamos em consideração, tentamos tirar aí os efeitos, né, que seria por conta de temperatura na carga, né, para a gente fazer a projeção, assim, considerando que uma carga sem esse impacto da temperatura, e vimos que essa carga estava um pouco elevada, né? Nós reduzimos, pode ser que a gente não sabe ainda como é que vai continuar, né, esse nível da carga, mas a gente vê, por exemplo, o dezembro, ele foi um mês muito assim atípico, nós tivemos a primeira semana com temperaturas muito elevadas, na segunda semana você teve muita chuva, aí na terceira semana voltou a ter temperaturas elevadas e a carga ela foi oscilando ao longo do mês, assim, mas mesmo assim o nível ele vem reduzindo por conta desses outros fatores que impactam diretamente no consumo de energia elétrica. Tá? Então, assim, houve realmente, quando a gente fez a revisão agora da carga, a gente, além do aspecto de temperatura, nós também olhamos para todos os indicadores que saíram agora no início do mês, né, e que mostram que tem vários setores da economia com deterioração, ou seja, está reduzindo, né, entrando uma certa contração. Né? Nós liberamos, inclusive, o boletim de carga de dezembro, né, hoje, no site, vocês podem olhar, ali a gente faz um resumo de todos os indicadores, né, saíram do mês de dezembro, e a perspectiva para os próximos meses que eles colocam também. Então, a gente procura acompanhar esses indicadores para exatamente balizar aqui, porque o número, você quando vai fazer uma previsão, você não pode fazer previsão simplesmente número por número, né? Você tem que também olhar o que está acontecendo dentro da carga, tentar fazer uma análise dessa forma. Espero ter respondido. Caso ainda tenha alguma dúvida, vocês podem enviar, né, a pergunta para a gente, tá bom? Obrigada.
Obrigado, Márcia. Essa resposta acho que atende também a pergunta de Samuel, da ENGIE, onde ele dizia que, né, todas essas reduções de carga ocorrem devido a efeito meteorológico, existe algum sinal econômico. Então, acho que está respondida também a de Samuel. Com essas duas perguntas. Perfeito. Tá ótimo, obrigado, Márcia. A próxima pergunta é de Luciano Puntin, de Furnas, e é o seguinte: obrigado pelo esclarecimento, Fred. Segundo o RDH, publicado hoje, referente ao dia 13, o valor da ENA e do REE de Itaipu é de 2.318 megawatts médio. Considerando sua explicação, podemos entender que esse valor positivo no RDH, então, significa a consideração da defasagem que você explicou de Jupiá no número apresentado no RDH? Obrigado. Fred? Opa, obrigado pela pergunta. Sim, Luciano, no RDH a gente calcula essa ENA de REE utilizando as incrementais verdadeiras das bacias, né, as incrementais realmente observadas, e não que nem o JavaSP faz, que é uma incremental por simples diferença. Então, sim, né, no RDH acaba sendo considerada essa defasagem. E deixa eu aproveitar e me corrigir. Os dois agentes que apontaram aquela diferença nas PRODs, né, de Geral e de Santo Antônio, eu verifiquei aqui, realmente estavam um pouco diferentes, mas só afetam os relatórios que a gente apresenta. Vão ser corrigidos a partir da revisão 3 do PMO de janeiro. E é isso, obrigado. Obrigado, Fred. A próxima pergunta é de Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Boa tarde. De acordo com a resolução ANA 108 de 21, a partir da cota de 508,11 de Itumbiara, a vazão de efluente máxima poderá ser aumentada de 490 para 784 metros cúbicos por segundo. Com a perspectiva de atingimento dessa cota nos próximos dias, o ONS pretende aumentar a defluência em Itumbiara ou manter a política operativa vigente para recuperar os armazenamentos? Para essa a gente chama Simone, por favor, Simone. Obrigada, boa tarde. Gabriel, a ONS, né, opera sempre tentando preservar ao máximo os reservatórios, como já comentei em várias reuniões, então a busca é sempre pela preservação. No entanto, o uso, né, de Itumbiara, assim como de outros reservatórios, vai ser avaliado diariamente, em função da necessidade de atendimento eletroenergético do sistema, pode ser necessária uma defluência superior a esses 490, que é o limite para a operação até 40% do VU. Isso vai ser avaliado diariamente. Obrigada. Obrigado, Simone. E a nossa última pergunta é de Lucas Fernandes, da Log Energia. Ele diz: prezados, boa tarde. Existe alguma atualização quanto à expectativa de redução das vazões mínimas de Jupiá e Porto Primavera para 2.300 e 2.900 para os meses posteriores? Simone, por favor. Obrigada, boa tarde, Lucas. Bem, então, resgatando, né, a gente, na 8ª reunião da CREG, que foi realizada no início de novembro do ano passado, houve uma deliberação sobre a redução dessas vazões mínimas de Jupiá e Porto Primavera. No entanto, cabem aos agentes avaliarem, né, as medidas necessárias para a implementação dessas reduções, bem como declarar ao ONS essa flexibilização dessas vazões. Então, assim que esses passos forem dados, a gente passará informações para vocês, vão ser declaradas através de FSAR-H. Obrigada. Obrigado, Simone. Bom, pessoal, com isso a gente responde todas as perguntas que foram realizadas no chat. Agradecemos a presença de todos nessa reunião semanal de programação e aguardamos vocês na próxima. Até mais. Bom final de semana.